Fala galera, beleza? Mais um vídeo inédito aí pra vocês, canal Timão Dois Toques, e hoje um vídeo muito especial. Hoje é clássico, e clássico contra o São Paulo. Pra mim, um dos maiores clássicos do Brasil, com certeza, né? E só ficando atrás aqui no estado de São Paulo do jogo contra o Palmeiras mesmo. Então, pra mim é Corinthians e Palmeiras, e Corinthians e São Paulo, e muito próximo ali da rivalidade. A rivalidade Corinthians e São Paulo é gigantesca. Então, vou falar um pouco aí da história pra vocês desse clássico, beleza? Então, vamos lá. Corinthians e São Paulo no total já jogaram 349 jogos, tendo uma vantagem histórica para o Corinthians de 25 vitórias a mais. É uma das maiores vantagens entre os grandes clássicos do Brasil. Então, e isso, além dessa diferença toda de vitórias, né, o Corinthians leva uma ampla vantagem em jogos decisivos. Jogos de mata-mata, seja em quarta, semi e principalmente em finais, o Corinthians leva muita vantagem contra o São Paulo. Então a gente poderia falar de alguns jogos aqui, poxa, os 2 pênaltis do Dida, o 5-0 do Penta, o 6-1 na Arena, o Tabu na Arena. E aí o vídeo, poxa vida, né? A gente viraria a noite aqui falando do clássico, porque são muitos momentos marcantes entre Corinthians e São Paulo. Então, por isso eu decidi focar naquele que para mim é o confronto mais importante da história desde 1930. Existe uma controvérsia aí, existia, aliás, sobre a fundação do São Paulo, né? O São Paulo, até poucos anos, até 2013, ele comemorava o seu aniversário, a sua data magna, era 16 de dezembro de 1935. E aí sempre ficava uma guerra lá dentro deles e tal, e aí de 2013 para cá, eles decidiram que oficialmente a data de fundação do clube deles é dia 25 de janeiro de 1930. Então eles alongaram aí 5 anos a mais na história deles e tal, né? Então, independente disso, eu até acho que essa data mudou porque justamente, né, um ano antes, em 16/12, que era o aniversário até então, o Corinthians sagrou-se bicampeão do mundo, né? Então, na data do aniversário do São Paulo, que era 16/12, o Corinthians comemorava o aniversário do título brasileiro de 90 e o aniversário do bimundial. Então, é uma data que passou a ser muito mais corintiana do que São Paulina. E não vou cravar aqui para vocês que é por esse motivo que passou a valer a fundação do São Paulo a partir de 1930 e agora não tem mais debate, né? Antes, até internamente lá no clube, eles tinham esse debate, hoje não existe mais. Então, bom, independente disso, os jogos mais importantes da história entre Corinthians e São Paulo, desde 1930, a fundação do São Paulo agora oficial, foram as decisões do Campeonato Brasileiro de 1990. E que por um motivo muito especial, para o Corinthians era um título inédito. O São Paulo já havia ganho o seu em 77 e o Corinthians buscava ainda o seu primeiro título brasileiro. Aliás, o São Paulo já tinha ganho 2, ele ganhou também em 86. Então o São Paulo já tinha 2 brasileiros e o Corinthians ainda não tinha alcançado essa glória. E coincidiu de logo no primeiro, né, no mais especial da história, aquele que tinha que ser o primeiro, foi contra o São Paulo, em pleno Morumbi. E esse que para mim, eu acompanho futebol, eu sou de 83, então as lembranças que eu tenho de futebol na minha vida são a partir de 1990. E então eu não posso falar para vocês ser hipócrita aqui que eu
comemorei muito esse brasileiro e nossa, que eu sabia a real dimensão do que era aquilo, que era o primeiro brasileiro. Não, eu lembro muito mais do meu pai comemorando e tal, né? Voltando do Morumbi com bandeira e tal. Meu pai que esteve presente lá na final. E aí a gente saiu para comemorar com os amigos dele e tal. Então eu lembro disso, lembro alguns flashes do jogo, mas eu ainda não entendia a real dimensão do que era aquilo. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui crescendo e é aí que eu entendi, né? O Corinthians ganhou o seu primeiro campeonato brasileiro, aquele que na escala dos títulos importantes, ele é o terceiro título mais importante que algum clube pode ganhar, né? Algum clube do Brasil. E o nosso primeiro foi lá em 90, contra o São Paulo, gol do Tupanzinho, 1-0 na final, aquele gol chorado, Corinthians, né, de carrinho, na raça, na bola rebatida, e acabou com uma, como é que pode-se dizer aí, uma sina, né, que o Corinthians não ganhava torneios nacionais. É óbvio que essa pressão por torneios nacionais, ela cresceu muito mais nos anos 80, até porque lá em meados dos anos 70, quando o Corinthians quebrou o tabu, falava-se em 76 que se o Corinthians fosse o campeão brasileiro, né, onde ele chegou na final, não valeria para quebrar o tabu. Só valeria a quebra do tabu para ele teria que ganhar o Campeonato Paulista. Então, para a gente ter um entendimento hoje, né, de como as coisas, com o decorrer dos anos, foram mudando. As prioridades dos clubes, os valores dos títulos, eles foram mudando ao longo dos anos. Então, o Campeonato Brasileiro mesmo, aquele sonho, aquela obsessão de ser campeão brasileiro, ela nasceu ali no final dos anos 70 e meados dos anos 80. Então, logo em 90, o Corinthians foi o campeão brasileiro. Essa história de que o Corinthians nasceu em 90 porque é campeonato brasileiro, foi o primeiro, é mentira. Primeiramente porque até 60, 59 para ser mais exato, não existia torneio nacional. E os primeiros torneios nacionais eles não tinham um peso maior do que o regional. Então, para quem fala que o Corinthians nasceu em 90 porque ganhou o primeiro brasileiro em 90, ele considera então que a história do clube dele só começa a partir do dia em que eles ganharam o primeiro nacional deles, né? Tem que ser o pau que bate Chico, bate em Francisco. Então você acaba apagando aí 50 anos de história de futebol brasileiro onde não existia campeonato brasileiro. Então isso é uma balela, uma bobagem sem tamanho. O fato é que o Corinthians ganhou sim o seu primeiro campeonato brasileiro em 90 contra o São Paulo. Que não quer dizer que o Corinthians nasceu em 90. Até porque há 30 anos antes não existia o campeonato nacional e o Corinthians já tinha lá, né, desde 1910. Então é isso, pessoal. Hoje o que eu tinha para falar de Corinthians e São Paulo é isso. E cada um aí deve ter o seu momento marcante, qual que é o jogo Corinthians e São Paulo mais importante para vocês. Tem um leque gigantesco aí, né, de opções, são muitos títulos paulistas, título de Rio-São Paulo, título de Recopa, eliminações em mata-mata até sequenciais, o último tricampeonato paulista aí o Corinthians eliminou o São Paulo por 2 ocasiões e ganhou o terceiro em cima deles. Então, não à toa o Corinthians tem muita vantagem contra o São Paulo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários aí abaixo. E vamos pra cima deles lá. Vamos ganhar esse jogo. Beleza? Vai, Corinthians!